Uma casa que nasceu e cresceu junto com o crescimento da família. É uma história bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar de escutá-la. E eu vou conversar com a Mi e a Cris da Nel House e também a Jennifer da Constrular. Uma casa feita sob medida para uma família que foi crescendo aos poucos, ao longo da própria construção da casa. Sobre isso a gente vai conversar hoje com as meninas da Nel House, a Cris e a Mi. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Eu queria entender com vocês como é que se deu essa história. Então, essa cliente já era nossa cliente, a gente fez o projeto da clínica dela e veio com essa proposta, com esse convite para a gente fazer o projeto da casa também. E fomos fazendo o projeto. Como a gente não faz o projeto da casa, a gente conversou com uma construtora parceira, com a Constrular, e a Jennifer trabalhou com toda a arquitetura da casa e nós entramos com o interior. E essa parceria é muito bacana, porque durante o processo de projeto de casa, a gente já vai fazendo pequenas alterações, Su? Então, não vai ficando engessado a um projeto que a construtora já te dá e você tem que trabalhar em cima daquilo. Então, esse foi um ponto bacana. E outro ponto é que era só o casal, Então, começamos a casa, começou a construção, os projetos de interiores já estavam prontos, deixamos 2 quartos vazios, ela não queria fazer o projeto por enquanto. E aí, no meio do negócio pegando fogo, quase finalizando, ela ligou pra gente: Cris, eu tô grávida, vamos tocar o projeto do quarto do filho ou da filha, não se sabia na época. Começamos o projeto e aí ela liga de novo 1, 2 semanas depois com outra surpresa. São gêmeos! Foi bem engraçado, porque ela falou: eu não sei se eu tô rindo de feliz, se eu tô chorando. E aí, dá-lhe refazer o projeto, ela queria o quartinho dos 2 ou das 2 juntos, No fim, nasceram 2. E refizemos esse projeto, foi muito bacana, porque realmente foi uma construção. E com relação ao estilo, qual o estilo que eles quiseram aqui para essa casa? Então, a gente já conhecia bem o estilo deles, Por ter feito o projeto antes da clínica. Então, a gente já sabia que é um estilo mais clássico, uma mistura com moderno, mas eles gostam de coisas requintadas, gostam de tons neutros, gostam de dourado. Então, a gente trouxe tudo isso para toda a casa, para todos os ambientes, tirando alguns que a gente teve aí uma surpresinha. Então vamos começar pelo tour. Quero entender, quando a gente entra pela porta, o que a gente encontra? Então, primeiro o ambiente é um living, um pé direito duplo, muito bonito. Dali eu já vejo a escada, a sala de jantar, a cozinha logo em seguida, então o ambiente todo integrado. A parte de baixo é basicamente um ambiente único, Logo depois da cozinha já tem a churrasqueira e a piscina. Então, da porta de entrada, basicamente eu tenho essa visão bem ampla, bem gostosa de todo o espaço. E o destaque nesse living, belíssimo, é um painel de pedra que a cliente fez questão, A gente tinha trabalhado com painel a princípio de pedra, mas sem iluminação, e ela trouxe essa ideia: Cris, eu quero iluminar. Eu falei, vai ser difícil, um pé direito duplo, tudo pedra, tem todo um peso, uma dificuldade de execução disso, mas a gente conseguiu. Ficou um painel belíssimo, bem diferente, o destaque aqui desse living. E tem a escada também, Sim, a escada é outro destaque, Ela está no meio do ambiente e ela é toda de madeira natural, ficou maravilhosa, ela tem um degrau diferente no começo, ficou muito, muito bonito. E a gente tem ainda um pendente também que chama atenção, para completar essa tríade da sala do living. E aí eu quero entender também essa questão do lavabo, ele tá um pouquinho escondidinho ali, Tá, na verdade, bem escondido, Quem entra não percebe, então a gente trabalhou com marcenaria, Esse foi um diferencial desse projeto também. A gente particularmente gosta da marcenaria porque a gente tem muitas possibilidades, de personalizar de um modo muito mais forte, digamos assim. Então eu tenho um grande painel amadeirado com frisos dourados na entrada, que também é um charme bem diferente. E o lavabo está ali escondido atrás desse painel. Então eu abrindo o painel é que eu tenho a visão do lavabo. E o que você pode destacar no lavabo? Esse lavabo é um xodózinho nosso. A gente criou uma pedra diferente, que sai um pouco do comum, e fez um espelho, uma meia-lua, deu todo um charme nesse lavabo, com os pendentes, ele ficou maravilhoso. Ainda mais com esse painel que integra junto com a sala, ficou incrível. E aí a gente chega na cozinha com a sala de jantar, Eu gostei porque ele vai trazendo, E aqui é onde a gente tá, é a churrasqueira, então fica próximo da churrasqueira, Isso. A ideia foi essa, integrar tudo, então ele é um casal jovem que gosta de receber, gosta de estar com amigos.
E ficou interessante porque ficou bem diferente a cozinha da churrasqueira. Então, a gente brinca que a cozinha dela e a churrasqueira é dele, né? A cozinha segue a mesma linguagem da casa, então uma linguagem mais bonita, mais sofisticada, cores mais claras, né? Muita pedra, uma bancada gigante no centro da cozinha, então ficou bem interessante. E já abrindo as portas-janelas, eu venho para a churrasqueira, que é esse ambiente que a gente está, que é um pouco mais escuro, um pouquinho mais essa pegada mais masculina, que foi a exigência do homem, né? O canto do guerreiro, que eles gostam de chamar. E aí a gente parte indo para a área externa com a piscina, que está tudo também bem integrado. Exato. Né? E vocês também trouxeram algo que eu gosto muito, é que são luminárias que, além de serem técnicas, elas têm a decoração em si, né? Então são luminárias decorativas. Sim. Como se deu essa escolha? Então, na verdade, os nossos projetos de iluminação, eles são sempre pontuados por muita iluminação, né? Então, na verdade, uma boa iluminação. Eu costumo dizer que um projeto bem iluminado é diferente de um projeto excessivamente iluminado. Então, a gente tem bastante luminárias, mas cada um cumprindo a sua função. Então, no geral, a gente trabalha com as luminárias difusas, né? Que elas vão fazer a iluminação geral do ambiente. Mas eu tenho pendentes, eu tenho peças decorativas em ambientes, em lugares que a gente quer destacar. Então, no lavabo eu tenho um pendente na sala de jantar, aqui na churrasqueira, pendente em cima da bancada, para trazer esse componente estético também, né? Além da luz, a questão estética. Que vem de cima, né? Vem de cima. Geralmente a decoração tá toda no chão, né? Isso. De cima. E falando de cima, a gente tem também essa questão das bancadas, vocês estavam comentando comigo, que justamente aqui na churrasqueira as bancadas têm um acabamento diferenciado, né? Sim. Sim, a gente usou uma pedra que ela é comum, né? O preto, São Gabriel, mas a gente usou ele em outro formato, né? A gente usou o escovado. Então ele traz um charme, traz um requinte para essa pedra, fica muito bonito. E aqui a gente ainda tem um apoio com um banheiro, é isso? Isso, anexo a churrasqueiro, tem um banheiro, né? Eu ia falar lavabo, mas ele ficou tão lindo que parece um lavabo. Mas é um banheiro porque ele tem também o box para atender justamente a piscina e a churrasqueira. Então ele faz esse meio campo. E aqui é uma história interessante, porque é o único ambiente que eu tenho um pouco mais de cor, né? Essa cliente, no geral, ela é bem neutra, gosta de tudo. Vocês dificilmente vão ver cor aqui no ambiente, nos ambientes. Mas o revestimento da churrasqueira, ela escolheu um revestimento mais floral, mais alegre, e justamente por causa dessa pegada, né, de piscina, de área externa, então ficou bem interessante, ficou bem diferente. Com relação à lavanderia, o que você me traz de diferente? A lavanderia também, ela ficou um charme, assim, a gente quis dar uma cara, né, não deixar ela só com uma lavanderia esquecida lá no cantinho, então a gente fez ela, ficou linda também, então a gente colocou um painelzão para esconder toda aquela parte que a gente não quer, né, de caixas de luz e alarme, tudo que precisa, tá tudo escondidinho ali. E a própria porta que divide a cozinha da lavanderia também é um painel, né? Não é aquela porta tradicional, branquinha, enfim. Então ela fica disfarçada na marcenaria, fica bem interessante. E aí a gente sobe para os quartos, né? Eu adoro conhecer os quartos, eu acho sempre um chave. Vamos começar pelo quarto das meninas? Vamos, das gêmeas que nasceram no meio da obra. Não, nasceram depois que a obra já estava pronta, graças a Deus. Deu tempo. E elas vieram antes? Vieram antes, prematuras. Então me explica um pouco qual foi a ideia do quarto. Então, o quarto das gêmeas é um universo à parte, né? Então a gente pensou em trabalhar, como são duas meninas, algo mais romântico, um pouco mais gostoso, mais leve, mais delicado mesmo. Então a gente tem um grande armário junto com um tocador, com poltrona de amamentação. Fizemos um céu estrelado que a cliente usa demais, né? Então ela consegue deixar aquela luz bem baixinha, bem gostosa para poder à noite verificar se elas estão bem, se estão dormindo, enfim. E ela tem um esconderijozinho, que é uma pegada de marcenaria também bem interessante. Então, sobrou um dentinho na casa, a gente ia, né, o próprio pedreiro, lá o pessoal da obra ia isolar aquele dentinho, deixar para fora. Eu falei, não, deixa para dentro que eu quero para mim. Então, a gente fez um painel de marcenaria e ficou um closet, digamos assim, um armário que a cliente guarda todas aquelas tranqueiras de bebê que a gente sabe que tem. Então, coisas grandes que às vezes são incômodas de guardar, elas estão ali nesse cantinho disfarçado. E me conta um pouco sobre a Suite Master. A Suite é um xodó também, né? A Suite é a integração, né, do banheiro com um closet bem espaçoso para o casal. E a Suite em si, ela é toda no estilo clássico também, super aconchegante, tons claros, ela dá muita amplitude, assim, ficou um ambiente muito gostoso. A gente trabalhou integrando, né, esses três ambientes, então eles estão todos na mesma linguagem. Indo para o closet também, a gente conseguiu separar o closet, um espaço para ela, um espaço para ele, então a gente conseguiu colocar bastante armário, fez o cantinho dela de penteadeira,
fez a sapateira, que ela queria também, espaço para muito sapato. Então ficou um ambiente muito bem aproveitado. E eu adorei aquele painel que vocês fizeram, decorativo, dentro do banheiro. Do banheiro, escondendo o vaso sanitário. Gente, ficou lindo! E aí, a gente tem o revestimento também, que tá fantástico. Aquela composição, assim, é uma foto em si, né? Eu adoro ver esses ângulos da casa, né? Ficou uma sala de banho, né, Su? Ficou um ambiente super aconchegante, você entra, realmente um ambiente gostoso de se estar, né? Não é aquele ambiente com cara de banheiro e úmido e pequeno, apertado, então realmente ficou bem amplo, bem gostoso, uma banheira grande, um box duplo, né? Um vaso sanitário meio disfarçadinho, a gente trabalhou com muita pedra nesse banheiro também, então todo o box é feito de silestone, com o piso do vaso sanitário também, ele ficou elevado para dar um charme. Então foi tudo pensado para ter detalhes, né, com a iluminação, tudo para dar esse diferencial. E ficou realmente lindo, né? Obrigada. Meninas, parabéns, né? Obrigada. Mais um projeto da Nail House que eu tô gravando, né? Gosto muito dos projetos de vocês, mas esse aqui tá super especial. Tá lindo, né? Tá maravilhoso. Parabéns e até a próxima. Obrigada, né? Su, até a próxima. E agora eu vou conversar um pouco com a Jennifer, que é a arquiteta responsável pelo projeto arquitetônico, né? A gente sempre tem que diferenciar essas duas situações, né? Uma coisa é a casa que é construída, outra coisa são os interiores. Então, os interiores foram feitos pela Nail House, e o arquitetônico, também a construção, né? Foi feita com a Jennifer. Tudo bom, Jennifer? Me explica aqui, qual foi a ideia que eles trouxeram para ti? Sim. Tudo bom, Suzane? Primeiramente, é um prazer estar aqui apresentando esse projeto. Que delícia, você. né? Conversar contigo. Obrigada. Muito obrigada. Então, falando um pouco assim a respeito do que os clientes nos trouxeram, né? Eles queriam uma casa que fosse ampla para começar a construir a sua família, uma casa que fosse arejada, com bastante iluminação natural, com uns ambientes totalmente assim integrados, né? Então nós trouxemos um pouco do pé direito duplo, grandes aberturas, uma casa totalmente com ambientes voltados para a piscina também, para essa área de lazer. Que é uma questão que você estava comentando comigo, né? Ela é uma casa de alto padrão, mas ela fica na rua. Então vocês tinham também essa preocupação com a segurança, né? Com certeza. Pelo fato de ser uma casa alto padrão na rua, ela acaba chamando, né, um pouco mais a atenção. Só que no início nós já tínhamos um terreno, que ele era um terreno mais alto do que a rua. E a opção foi justamente manter essa diferença de altura para poder separar um pouco do que é a casa e o que é a rua. E além disso, se você observar, logo em frente à casa nós temos todo um portão com volume em madeira. Ele é todo fechado, trazendo assim uma maior segurança, privacidade para os clientes, né? Se você olha a casa, tem uma pele de vidro, só que é um vidro reflexivo, onde você não enxerga a parte interna da casa. Na sacada você tem uma porta-janela, só que nessa porta-janela tem todo um detalhe em madeira que fecha, deixando ainda mais privado, né? Sim. E a casa se volta totalmente para os fundos, através de grandes aberturas. Esse foi um dos pontos bem importantes assim, do projeto. Ai, com certeza, né? Isso deixou o projeto bonito, agradável, com a luminosidade que vocês queriam, mas também protegido, né? Seguro. Com certeza. E outra questão interessante que você comentou comigo é com relação à escada, né? Sim, a escada ela fica bem no centro do ambiente. Então ela é quase que uma escultura. E o objetivo justamente em conjunto com a Nail House, conciliando com os interiores, foi construir uma escada que ela fosse espinha de peixe e ela tem todo esse revestimento em madeira. Ela é uma madeira angelim, uma madeira de lei que traz todo esse destaque aqui, esses elementos naturais do centro aqui desse ambiente. Não, ficou fantástico, realmente ficou uma escultura combinando com esse paredão de pedra retroiluminada, né? Com certeza. Que um fez o contraste com o outro. E trazendo esses elementos naturais, né? Você comentou comigo que também foi uma estratégia de vocês, né? Exatamente. Nós acreditamos muito na arquitetura que ela é atemporal. E o que seria isso? Trazer um pouco dos elementos mais naturais dessa fachada. Como, por exemplo, o mármore, a madeira, o cimento queimado, os tons de cinza, que são elementos que você vai olhar daqui 10 anos e ainda vai ser uma casa atual, não é da moda, né, do momento. E além disso, nós procuramos trazer muito assim das texturas nessa fachada também. Volumes, alturas diferenciadas e texturas. A madeira, por exemplo, ela tem uma textura mais horizontal na porta, tem uma textura mais vertical na sacada. O cobogó, que não é só pela estética, né? Ele é funcional. A luz do sol bate ali pela manhã na garagem e aí traz todo aquele desenho no chão da garagem, né? Então são vários elementos em toda a fachada, né? Você aliou o estético com o funcional e trazendo sempre essa questão de segurança também junto. Né? Exatamente. E aí falando um pouquinho assim também da fachada, um detalhe interessante.
Não é porque uma fachada fica nos fundos que ela precisa ser esquecida, né? Sim. E aqui nessa casa a gente pensou justamente em todos os ângulos. Não Uhum. importa de onde você olhe, a fachada é bem pensada, com vários detalhes que seguem todos na mesma linha de materiais, estética, né? Então os fundos também traz essa mesma linha de materiais também da frente nessa casa. E tem também uma questão no deck da piscina, né? Exatamente. O deck, ele é um deck deslizante, na mesma madeira angerinha utilizada na fachada. E esse deck, na verdade, foi um pedido dos clientes por uma questão de limpeza, afinal a casa está inserida num meio cheio de vegetação, né? Então a questão de folhas na piscina, tudo isso facilita muito. Além, é claro, da segurança das crianças. Né? Quando a gente começou essa casa, eles ainda não tinham os filhos. Sim. E durante o período de obra, acabaram engravidando, tiveram gêmeas, né? E hoje é muito importante essa questão da segurança para eles também. Né? Com certeza. Quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu projeto, né, por estar apresentando pra gente, primeiro projeto que a gente mostra da Jennifer aqui, e espero que seja o primeiro de muitos, né? Com certeza. Muito obrigada, Suzane, pela oportunidade, né? Espero que tenhamos mais projetos para apresentar aqui, com certeza. Até a próxima. Obrigada.